Hoje iremos contar o caso da família Pessigini, ocorrido no dia 5 de agosto de 2013, em que 5 membros da família foram mortos. Entre as vítimas estavam Andréa Regina Bovo Pessigini, cabo da 1ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, mãe do menino Marcelo; Benedita Oliveira Bovo, mãe da cabo Andréa e avó do menino Marcelo; Bernadette Oliveira da Silva, tia-avó de Marcelo; e Luiz Marcelo Pessigini, sargento da rota e pai do menino Marcelo; e Marcelo Eduardo Bovo Pessigini, filho do casal de policiais e suspeito de ter executado o crime. Antônio Carlos Prado, escrevendo para a revista Isto É, chamou o caso Pessigini de um dos casos mais mal resolvidos do Brasil. Bom dia a todos. Agora nós iremos falar sobre o caso e seu desenvolvimento. Tudo começou na tarde de 5 de agosto de 2013, quando a polícia foi chamada para investigar um assassinato às 18 horas daquele dia. Segundo a denúncia, 5 pessoas da mesma família teriam sido mortas na própria casa em São Paulo. Além de Benedita Oliveira Bovo, de 65 anos, e sua irmã Bernadette Oliveira da Silva, de 55, um casal de policiais também tinha sido encontrado sem vida, ao lado do seu filho de 13 anos. Eram a cabo da Polícia Militar Andréa Regina, o sargento da rota Luiz Marcelo e o jovem Marcelo Eduardo. Por perto das 19 horas, no entanto, os policiais perceberam que a cena do crime não estava em estado idôneo, o que quer dizer preservado para os oficiais. Ainda mais, cerca de 200 pessoas entraram e analisaram o local naquele dia. Pouco depois que as investigações do crime começaram, os profissionais já descartaram a teoria de que os assassinatos tenham sido algo do tipo de ataque específico ao casal de policiais. Assim nasceu a hipótese de que fosse um crime familiar. E não demorou muito até que os dedos fossem apontados para Marcelo, um menino de 13 anos. Para os investigadores, o garoto teria matado toda a sua família e cometido suicídio logo em seguida. Assim, ele se tornou o principal suspeito. Após as investigações, a polícia deduziu que o jovem Marcelo havia disparado com uma pistola .40, frequentemente utilizada por seu pai em seu serviço, para matar a família. Primeiramente matando sua mãe e seu pai, que compartilhavam do mesmo lar. Logo após, o jovem supostamente havia ido em direção à casa do lado, onde moravam sua avó e sua tia-avó, também as assassinadas. De acordo com as investigações, todos os disparos foram realizados na cabeça das vítimas. Depois de Marcelo matar sua família, decidiu passar a madrugada no carro da sua mãe, até que chegasse o horário da sua aula na escola. Uma câmera de segurança capturou imagens do garoto com a mochila indo até essa aula. Após assistir a aula normalmente, Marcelo pediu carona ao pai de um amigo, que depois do crime testemunhou que reparou um comportamento estranho no jovem. Chegando em casa, junto aos corpos de seu pai, Marcelo suicidou-se com a mesma arma. A fim de analisar a saúde mental do garoto, então, exames psicológicos póstumos foram realizados no cérebro de Marcelo. Além dos resultados, o laudo ainda contou com depoimentos de familiares do menino e declarou que ele sofria de falta de oxigenação no cérebro, o que teria causado um delírio encapsulado. Na época do caso, muitos jornais apontaram um gosto de Marcelo pelo videogame Assassin's Creed, citado pelo psiquiatra no laudo médico. Tamanha foi a repercussão que a empresa desenvolvedora do jogo até publicou uma nota afirmando que a sua produção não tinha nada a ver com assassinato, já que o jogo não incentivava a violência. Acontece que, segundo o deputado estadual Major Olímpio, a cabo Andréa foi convidada por colegas para participar do furto de caixas eletrônicos. Após ter recusado a oferta indecorosa, ela passou a denunciar o esquema de corrupção dentro da PM. Foi assim que o caso desse crime familiar logo se tornou uma possível queima de arquivo. Ainda que não houvessem registros que Andréa estava sendo ameaçada, as pessoas começaram a duvidar da polícia, e para piorar a investigação iniciada pelo cabo, foi interrompida pela Justiça Militar, que sequer criou um inquérito. Como se fosse para muitos já não foi suficiente a ideia de um crime de vingança, diversas provas surgiram, sugerindo que Marcelo realmente não cometeu os crimes. Análises mostraram que o menino não tinha pólvora nas mãos e marcas em seus braços. Sugeriram então que Marcelo teria lutado em legítima defesa antes de ser morto. Após o fechamento misterioso desse caso, diversos pedidos de reabertura foram protocolados, apontando quase 15 provas de que a solução estava equivocada. Nenhum deles foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. As doenças de Marcelo Pessigini. Marcelo Pessigini sofria doenças mentais e delírios que faziam ele perceber o mundo real como um mundo de uma fantasia.
Entre essas, ele nasceu com encefalopatia, que é uma doença que altera as funções do cérebro. Assim, essa doença foi associada aos distúrbios comportamentais dele, à frieza e à insensibilidade afetiva, na qual foi chamada de monomania, que é uma paranoia na qual a pessoa tem uma única ideia para a vida ou sistema de ideias, consideradas importantes na ocorrida. Segundo o psiquiatra Palomba, o crime foi cometido por causa das doenças mentais. E se você não admitir a doença como causa do crime, você não vai compreender a história toda. Assim, o Palomba disse que o Marcelo também sofria com delírios encapsulados, no qual eles foram estimulados por causa dos jogos de videogame que ele jogava. E, segundo ele, essa fantasia do videogame fez com que o Pesseguini fosse imaginar isso no mundo real, no qual ele se achava um justiceiro, vestido capuz, e o seu objetivo era matar os bandidos sem nenhum plano. Aí, sendo assim, ele juntou seus amigos e criou meio que uma gangue para tentar matar os bandidos. Essa doença acontece quando há falta de oxigênio nos tecidos do corpo e também nos sistemas. Diferente da fibrose cística, o tratamento da hipóxia depende muito da gravidade da doença na pessoa. Às vezes a pessoa precisa ser entubada, às vezes não, às vezes precisa ir constantemente no consultório, tomar remédio, tudo. E também essa doença deixa sequelas nas pessoas, coisa que também a fibrose cística não deixa. E também muitos médicos afirmaram que com a hipóxia, o Marcelo Pesseguini começou a ter esses delírios que eu citei no começo da explicação. E também ele começou a surtar tudo, causando a encefalopatia, que alterou como o cérebro dele, como o cérebro funciona. Assim, conclui-se que essas doenças que Marcelo teve desde quando ele nasceu podem ter estimulado ele a cometer essa fatalidade. Porque, pensa bem, um menino que desde que nasceu tem um problema respiratório, esse problema respiratório começou a ter no psicológico, isso estimulou demais ele a fazer essa fatalidade com a família dele. A sentença do caso e a opinião do nosso grupo sobre. O caso foi encerrado após mais de 9 meses do crime e o relatório final do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, concluiu que Marcelo Pesseguini realmente teria utilizado a pistola .40 da mãe para cometer o crime e depois se suicidou com um tiro na cabeça na casa onde morava com a família. Uma das provas do crime é um laudo psiquiátrico sobre a personalidade do garoto. O resultado revela que complicações de uma doença mental, juntamente com fatores externos, teriam levado o adolescente a cometer o crime. Esse documento foi redigido pelo psiquiatra forense Guido Palomba. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o caso foi encerrado com o relatório final no dia 16 de maio de 2014 e foi concluído pelo delegado Charlie Wang, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Crimes Múltiplos do DHPP. E foi embasada nos laudos técnicos e periciais, no depoimento e nas provas coletadas. Os avós paternos de Marcelo discordam da conclusão e desacreditam que o neto cometeu os assassinatos e se matou. Pediram um novo inquérito sobre o caso e contrataram uma advogada para contestar a versão da polícia. Para a família, o verdadeiro assassino ainda está solto. Para alguns dos integrantes do nosso grupo, a decisão do departamento de encerrar o caso sem responder às perguntas que vieram à tona durante as investigações foi precipitado. Eles respaldam a sua opinião no fato de que os avós de Marcelinho afirmam há mais de 8 anos que acreditam na inocência do neto e terem provas que provariam tal crença. Soma-se isso à informação de que, segundo Roseli, a advogada contratada pelos avós, e a mãe do menino pretendia revelar a seus superiores na polícia militar que estava havendo um esquema de corrupção entre os membros do órgão. Seguindo essa linha, a advogada afirma que no vídeo utilizado para a investigação para condená-lo, pode-se notar um vulto preto que poderia ser de algum policial.
Fechando o raciocínio, ainda existem alguns relatos de moradores do bairro onde a família morava, afirmando terem visto policiais militares na casa no factício dia. Por fim, outra inconsistência notada. Quando encontrado morto, a arma do crime estava na mão esquerda do garoto, que era destra. Portanto, encerrar um caso deixando questões tão pertinentes sem resposta é extremamente controverso e provoca um sentimento de incerteza quanto ao verdadeiro assassino. O mais correto teria sido o Ministério Público reabrir o caso e procurar findar as perguntas em aberto, a fim de esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu naquele dia. Na opinião de outros dois integrantes do nosso grupo, o caso deveria ter sido analisado melhor, com uma investigação de mais tempo, já que o mesmo foi finalizado muito rápido, e ter sido levado em conta as controvérsias, havendo prova dos dois lados. Sendo assim, eles acreditam que necessitaria uma melhor revisão com respostas de perguntas, como motivo de não liberarem um novo julgamento solicitado pelos advogados envolvidos na defesa do menor. E por fim, iremos tratar dos processos judiciais em torno do caso. Logo após ser acionada para averiguar o suposto caso de homicídio e se deparar com as 5 mortes, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, abriu um inquérito para investigar a ocorrência. Depois de cerca de 9 meses de investigação, o delegado da polícia responsável encerrou o caso e enviou o relatório final ao Ministério Público, com a conclusão de que Marcelo teria assassinado seus familiares e depois cometido suicídio. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo chegaram à mesma conclusão. Uma segunda investigação, iniciada pela Polícia Militar, terminou assim quando a Polícia Civil por culpar o menino. Por isso, a advogada da família, Roseli Soglio, um ano depois, entrou com um pedido na Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo para reabrir o caso, o que foi negado. Logo após, a advogada recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal e, por fim, à Procuradoria-Geral da República, que também negaram as ações. Tendo todas essas recusas do Judiciário brasileiro, Roseli decidiu apelar para a Comissão Internacional dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e, até hoje, não teve resposta. Assim, após mais de 8 anos, essa tragédia continua sendo um dos maiores mistérios da justiça brasileira.